Uma vez, um velho sábio disse: quem tem medo de ouvir, confunde diálogo com briga. Quem não quer mudar, interpreta qualquer verdade como um ataque. Essa frase te pegou? Ótimo, porque ela não é sobre gente ruim, é sobre um reflexo humano quando a conversa encosta na nossa identidade. O corpo reage como se fosse uma ameaça. E deixa eu abrir um loop logo de cara. Daqui a pouco eu vou te mostrar porque algumas pessoas, sinceramente, acreditam que estão sendo atacadas, mesmo quando você fala com muita educação. No final, eu vou te dar um jeito de falar verdades que vai atravessar essa defesa, sem virar uma briga, sem virar um sermão, sem você precisar virar psicólogo de ninguém. Só que antes eu preciso que você enxergue a cena com clareza. Você tenta conversar, não é para humilhar, não é para vencer. Você quer resolver. Aí você diz algo simples. Quando você faz isso, eu me sinto assim. E pronto, em segundos o clima simplesmente muda. A pessoa fecha a cara, ela corta o assunto, puxa um erro seu de 5 anos atrás, vai levantar a voz para você ou começa com aquele teatro de vitimismo. Então, eu sou a pior pessoa do mundo, né? Você pensa, como é que um diálogo virou uma guerra em 2 minutos? E aqui vai a primeira chave. Em muita gente, o ouvir não é só ouvir. O ouvir vai significar ser rebaixado, significa perder valor, significa ser controlado, significa admitir que eu falhei. Isso aqui não é um pensamento bonito e organizado dentro da cabeça. Isso acende no corpo como se fosse um alarme. Existe um motivo biológico para isso. Existe um tipo de estresse que é especialmente potente: o estresse de ser avaliado, não o estresse de estar ocupado. É o estresse de sentir que você está sendo julgado, exposto, medido. Em laboratório, tem um protocolo clássico para isso, que a pessoa passa por uma situação de avaliação social e isso dispara respostas de estresse de forma confiável. O nome desse paradigma aparece muito na literatura, que é o Trier Social Stress Test, que é o TSST. Eu estou te falando isso porque quando alguém recebe uma verdade dura, como um ataque, muitas vezes o cérebro dessa pessoa não está processando como uma informação útil para ela, que pode ajudar. Está processando como uma ameaça social. E ameaça social para ter o sistema nervoso não é uma brincadeira. A gente é realmente bicho de grupo. Ser rebaixado, rejeitado, envergonhado, isso mexe com um lugar muito antigo dentro da gente. Tem um estudo bem conhecido na neuroimagem que as pessoas são excluídas socialmente no jogo e isso ativa regiões associadas a sofrimento, um tipo de dor social. Eu não estou dizendo que é literalmente a mesma coisa que dor física, mas é a mesma lógica. A exclusão dói de verdade e o cérebro reflete isso. Então pensa comigo, se o cérebro trata isso social como ameaça e se ouvir uma verdade é interpretado como vou ser valorizado, a pessoa vai entrar em um modo defesa. O modo defesa tem poucas opções. É atacar, fugir, congelar ou inverter o jogo. Atacar, ela vai falar, você também faz isso. Fugir é, não quero falar disso agora e nunca vai querer. Congelar é ficar mudo, fechar o rosto e vai te punir simplesmente com silêncio. E o inverter, nossa, você é muito sensível, você está exagerando, você está querendo brigar. Pois é, isso por fora parece falta de maturidade. Por dentro, muitas vezes é pânico de perder lugar. Agora eu vou elevar a precisão. Tem dois motores que alimentam essa reação. O primeiro é a ameaça ao ego. O segundo é a ameaça à liberdade. Se você entender esses dois, você vai parar de cair em uma armadilha. Vamos no primeiro, que é a ameaça ao ego. Não é o ego inflado. Não é só isso, tá? Às vezes é o ego frágil mesmo. A pessoa construi uma autoimagem para se aguentar. Eu sou justo, eu sou uma pessoa forte, eu sou o que resolve tudo, eu sou o certo. Quando você traz uma informação que desmente isso, você vira um conflito interno. Então esse conflito tem um nome na psicologia, que é dissonância cognitiva. É quando você tem duas coisas batendo de frente. Eu sou assim versus meu comportamento mostra outra coisa. Isso incomoda de verdade, tá? Tem estudo de neuroimagem mostrando que situações de dissonância e conflito envolvem regiões como o córtex cingulado anterior dorsal e também lá na ínsula anterior. São áreas frequentemente associadas
a conflitos e também do mal-estar. Traduzindo, quando você encosta no ponto que é ameaça a imagem que a pessoa tem de si, o corpo dela pode sentir um incômodo quase físico. E aí aparece a defesa. Agora presta atenção no que eu vou dizer, porque isso muda a tua estratégia. Muita gente não reage contra a tua frase, reage contra o que tua frase significa na cabeça dela. Você fala, você me interrompe muito, e a pessoa ouve, você é uma pessoa ruim e eu vou te abandonar. Você fala, eu preciso de mais presença, a pessoa ouve, eu não sou o suficiente, eu vou ser trocado. Você fala, isso me machuca muito. A pessoa ouve, eu sou um agressor, eu sou um monstro. E aí, o que acontece? Aí vai entrar no modo de autoproteção, tá? Não porque ela quer te destruir, mas porque ela não sabe ficar desconfortável sem se salvar rapidamente. E quando falo ela, eu falo a pessoa, não estou falando do sexo masculino e feminino, tá? Para não gerar confusão nesse vídeo. E tem gente que só sabe se salvar de 3 jeitos também, tá? É justificando, atacando ou fazendo você recuar. Agora então vamos para esse segundo motor, que é a ameaça à liberdade. Isso aqui é o combustível de muita briga que parece sem sentido. Existe uma teoria clássica chamada reatância psicológica, que a ideia aqui é simples. Quando a pessoa percebe que a liberdade dela está sendo tirada, mesmo que seja só na sensação, ela cria uma força interna para recuperar essa liberdade. E muitas vezes essa força aparece como oposição. A pessoa faz o contrário, ou resiste, ou entra em um confronto. Então, se o seu pedido soa como ordem, mesmo sem você ordenar, a pessoa reage como se estivesse sendo controlada. Você diz, eu queria que você parasse de fazer isso, ela vai escutar, você por acaso está mandando em mim? Ou você diz, vamos conversar agora, a pessoa vai falar, você por acaso está me encurralando? E você diz, isso aqui não é aceitável para mim. Ela vai escutar, por acaso isso é uma ameaça? Você está me ameaçando? E é realmente isso, tá, gente? E aí começa o jogo feio, tá? E transforma diálogo em briga para não sentir que perdeu essa autonomia. Agora, segura mais um ponto, porque aqui entra neurociência de recompensa e motivação. Você já viu gente que parece viciada em ganhar uma discussão? Que precisa estar certa, que se sente viva no atrito? Isso aqui não é personalidade, isso é um condicionamento. O cérebro aprende com recompensa e recompensa não é só coisa boa. Recompensa pode ser alívio. Se toda vez que a pessoa grita, você recua, ela aprende que gritar vai funcionar. Toda vez que ela se faz de vítima, você pede desculpa, ela aprende que vitimização funciona. Toda vez que ela corta o assunto, o tema morre, ela aprende que o silêncio manda. Isso vira um hábito e hábito parece caráter, mas aí é simplesmente um treino. Aqui eu vou usar então uma distinção muito importante, tá? Que vai aparecer em literatura sobre dopamina e também de motivação. Gostar não é a mesma coisa de querer. Eu já falei isso, tá? Tô até cansado de repetir, porque dá para querer algo que nem é prazeroso, porque aquele algo virou um sinal de alívio, um sinal de controle, um sinal de vitória. Então essa é a diferença entre wanting e liking. É discutida em trabalhos clássicos de Buried e também de alguns colaboradores. Porque em português direto, para você entender, e vou deixar também a referência desse artigo aqui embaixo para vocês. Em português direto, então, tem gente que não gosta de brigar, mas quer brigar, porque brigar dá aquela sensação de poder, dá uma sensação de segurança, de não perder. Agora, eu quero virar a câmera para você, tá? Virei para você, você está sendo filmado. Porque esse vídeo não é só para diagnosticar os outros, é para você entender o jogo e sair dele. Tem duas dores diferentes aqui. A primeira dor, conversar com alguém defensivo, é exaustivo, é cansativo. Talvez você esteja num relacionamento que não esteja mais aguentando estar conversando com essa pessoa. E a segunda dor, percebe que às vezes você também fica defensivo. Presta atenção, que eu vou falar agora de uma coisa sem tratar você como um culpado, tá? Ser defensivo é algo contagioso, tá? Você fala com alguém que vai distorcer tudo, você começa a ficar mais duro, você começa a cortar o caminho, você começa a trazer prova, print, detalhe, data, histórica, aí você cai na armadilha, você tenta vencer pela lógica alguém que está reagindo por ameaça.
agindo com a emoção. Então, a ameaça não desmonta com argumento, se desmonta com insegurança. Não segurança de passar pano, segurança de baixar o alarme. E aqui entra uma das peças mais úteis que a ciência social trouxe para reduzir essa defesa, que é a autoafirmação. Autoafirmação não é repetir frases no espelho, é uma intervenção simples, fazer a pessoa lembrar de valores centrais, do que ela respeita em si, do que dá sentido. Isso vai fortalecer a identidade e reduz a necessidade de se proteger com negação. Então, tem estudos mostrando que a autoafirmação muda essa receptividade a mensagens ameaçadoras, inclusive com evidências neurais em pesquisas sobre comunicação em saúde e também processamento de mensagem. Tem revisões mostrando que ela pode reduzir respostas defensivas em diferentes contextos. Agora, vou resumir para você entender direto a tradução. Isso aqui para a vida real, sem virar terapia. A pessoa defensiva, ela tem medo de duas coisas: ser pequena ou de ser presa. Então, se você está acusando, você alimenta as duas. Você entra mandando, você vai alimentar as duas. Aí você pensa, então eu não posso falar nada? Você pode, só não pode começar pelo gatilho, tá? Aqui vai então um mapa prático falado como gente mesmo, tá? Em vez de você começar, você sempre começa com eu quero resolver. Em vez de você começar com você está errado, você começa com eu quero entender você. Em vez de começar com para de fazer isso, começa eu preciso que isso mude para eu ficar bem aqui. Percebe a diferença? Aqui não é ser manso, você está sendo estratégico. Porque quando você fala você bate na identidade. Quando você fala eu preciso, você está abrindo espaço para ajustar sem humilhação. Só que tem um limite. Isso só funciona com quem tem alguma disposição, com quem quer construir, com quem tem o mínimo possível de maturidade para se observar. Com quem não quer mudar, acontece outra coisa completamente. E eu preciso ser cru aqui com você. Tem gente que não quer entender, quer manter esse status de poder. Essa pessoa não confunde diálogo com briga. Ela usa briga como ferramenta. Ela vai fazer três coisas: ela vai te cansar, ela vai te culpar, ela vai te treinar a seguir o que ela quer. Então, te cansar, por exemplo, numa discussão circular, sem nenhum fim, sempre voltando para o começo. Que culpa, você vira o problema por ter falado isso, ou vai te treinar. Você aprende que tocar no assunto dá aquela dor, então você evita. E pronto, essa relação vira simplesmente um território onde a pessoa dita o silêncio. Agora eu vou abrir um outro loop aqui, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar como você identifica em 30 segundos se a pessoa está defensiva por medo ou se ela está manipulando por uma conveniência, porque a estratégia muda completamente. Antes disso, eu te dar uma clareza que muita gente precisa. Nem toda reação forte é uma maldade. Às vezes é um histórico. Porque tem pessoas que cresceram em um ambiente onde errar vira humilhação, onde feedback era grito, onde discordar era punição. Então o corpo delas aprendeu que conversar é um perigo. Então quando o assunto entra em zona sensível, o corpo vai disparar, tá? Entender a origem não significa aceitar o efeito. Você pode ter compaixão e ainda assim ter limite. Você pode reconhecer o trauma e ainda dizer, do jeito que está, eu não topo continuar. Então agora vamos para o teste que eu prometi, como diferenciar esse medo de manipulação. O medo geralmente tem essas marcas, tá? A pessoa reage, mas depois ela volta, tá? Ela consegue mais tarde dizer eu exagerei. Ela fica desconfortável, mas consegue escutar pelo menos um pedaço. Ela não precisa te destruir para se defender. Ela só tenta se proteger. Agora, quando é um traço mais tóxico mesmo, que é a manipulação, geralmente tem outras marcas, tá? A pessoa nunca vai assumir nada, nunca mesmo, tá? A conversa sempre termina com você pedindo desculpa por simplesmente existir ou por ter falado qualquer coisa. E quando você traz um fato simples, ela muda o assunto ou vai atacar o teu caráter. Ela usa a vergonha como arma, ela faz você duvidar do que viu e do que sentiu. Então aqui entra uma observação importante sobre correção e resistência. Também aparece em pesquisa de comunicação.
E muita gente fala como se corrigir alguém sempre piorasse, tá? Como se sempre desse o efeito reverso. Então existe literatura mais recente sobre a correção de desinformação. Por exemplo, discute que efeitos de backfire não parecem ser a regra geral e podem ser raros em muitos contextos. Embora a resistência exista, os efeitos possam ser modestos e depender de como você corrige. Estou trazendo isso para reforçar uma coisa, tá? Não é que nunca adianta falar a verdade. Adianta sim, só que importa o modo, importa o time, que é o tempo, importa esse vínculo que você tem com a pessoa, importa se a pessoa se sente encurralada. Pois é, agora vamos para a parte que você vai usar amanhã na prática. Se você quer ter uma conversa difícil com alguém defensivo, você vai então precisar parar de pensar em ganhar a conversa e começar a pensar em abaixar essa ameaça. E abaixar essa ameaça tem 4 movimentos, tá? Primeiro, você vai pedir permissão. Pode falar uma coisa chata? Eu não quero brigar, eu quero melhorar isso. Exatamente essa frase, tá? Ou algo parecido, tá? Isso parece simples demais, só que funciona porque vai devolver autonomia e a autonomia reduz a reatância, a relutância da pessoa. Segundo, é descrever o comportamento, não a identidade da pessoa. Em vez de você dizer que a pessoa é egoísta, você diz, quando isso acontece, eu acabo ficando assim. Ou, em vez de você é frio, você diz, quando você some, eu fico inseguro. Em vez de você falar que você é agressivo, você diz, quando você eleva a voz, eu travo. Terceiro, então, agora é colocar o impacto e o pedido no mesmo pacote. Exemplo, eu preciso de X para eu me sentir Y. E o quarto é limitar o formato da conversa, tá bom? Se virar grito, eu vou parar e retornar depois. Isso vai proteger você e coloca consequência clara, sem ameaça teatral. Então, um jeito de conversar tem parentesco com um estilo de comunicação que aparece muito em intervenções clínicas e de mudança de comportamento, que é a entrevista emocional. A ideia central aqui é reduzir confronto direto e aumentar a colaboração, porque confronto aumenta a resistência. E existe literatura descrevendo entrevista motivacional como uma abordagem baseada em evidências em vários cenários bem diferentes. Então, eu não estou dizendo para você virar terapeuta do seu parceiro, do seu pai, do seu chefe, da sua namorada, esposa. Eu estou dizendo que existe ciência por trás de uma intuição básica. Ninguém muda sob ataque. Só que agora vem a parte que pouca gente tem coragem de falar. Tem gente que não muda nem com carinho. E aí o teu papel não é achar a frase perfeita. O teu papel é decidir até onde você vai ficar. Você vai continuar esse relacionamento ou não? Aí a decisão já é sua, tá? Porque o sonho de muita gente é esse. Se eu explicar direito, a pessoa talvez entenda, mas você está enganado, tá? Às vezes ela entende, às vezes entende e não faz, às vezes entende e usa contra você. Então, o teu filtro não pode ser se a pessoa entendeu, tem que ser a pessoa se mexeu, ela fez alguma coisa por acaso para mudar. Entender as coisas é algo barato. Agora, mudança vai custar e custa caro. Então, agora eu vou te dar realmente um critério que vai separar um adulto de uma criança. O adulto vai suportar desconforto sem virar uma violência, tá? Violência aqui não é só bater, violência também é humilhar, inverter, culpar, te enlouquecer, punir com silêncio, te chamar de doido por sentir. Então, se você está numa relação onde toda a verdade vira ataque, talvez o problema não seja a tua forma de falar. Talvez seja o preço que a pessoa paga para não mudar. Ela prefere destruir a conversa do que encarar simplesmente o espelho. E aí eu volto na frase inicial, com outra luz. Quem tem medo de ouvir vai confundir um diálogo com briga, porque ouvir existe uma habilidade rara. Ficar pequeno por um minuto sem achar que vai morrer. Isso é maturidade emocional, que é tolerar a sensação de eu errei mesmo, tá? Sem colapsar a sua autoestima. Agora, deixa eu colocar um foco em você de novo, tá? Presta atenção. Como você para de reagir defensivamente? Porque se você quer ser diferente, aqui tem um ouro, tá? Primeiro, aprenda a reconhecer o começo do gatilho no seu corpo. Defensivamente, não começa na frase, começa no seu peito, começa no calor no rosto, começa na vontade de responder rápido. Quando você percebe esses sinais,
você ganhou 2 segundos de liberdade. Segundo, troca resposta por curiosidade. Em vez de não foi isso, você tenta. Me explica melhor o que você sentiu. Terceiro, separa intenção de impacto. Você pode não ter querido machucar e ainda assim ter machucado. Isso não te transforma num monstro, te transforma num humano com responsabilidade. E quarto, se autoafirma antes de conversas difíceis. Isso aqui é muito prático. Lembra de algo que você respeita em si. Pode ser um valor, uma qualidade que você não precisa provar na hora. Quando você entra menos carente de que você está certo, você consegue ouvir sem virar um ataque. Eu sei que isso pode parecer simplesmente um papinho, só que a lógica por trás é algo bem sólido. Quando a identidade está menos ameaçada, a gente precisa menos de uma defesa. A literatura de autoafirmação discute exatamente esse mecanismo de reduzir respostas defensivas. Então agora eu vou amarrar tudo numa frase que você vai lembrar no meio de uma conversa tensa. Eu não preciso ganhar para aprender. Se você adota isso, você vira alguém perigoso no melhor sentido, tá? Você vira alguém que não é controlado por vergonha. E é por isso que gente que não quer mudar odeia pessoas que sabem ouvir. Porque ouvir te deixa livre, você não precisa distorcer, você não precisa atacar, você não precisa fugir, você pode olhar para a realidade e ajustar. E aí a conversa deixa de ser tribunal e vira uma construção.